A gente segue o imam. Aqui, porque você segue a escola Hanafi quando você estuda toda a programação de jurisprudência que está nos livros dos Hanafi. Você segue tudo dos Malik quando você estuda toda a jurisprudência do Malik. E hoje não tem ninguém aqui que senta para estudar os livros, né? Porque a gente segue quem? A gente segue o imam. O imam que está na mesquita, ele com certeza estudou uma das escolas e ele segue ela. Então a gente segue ele porque senão nós, em geral, as pessoas não têm uma escola que elas estudaram e se aprofundaram nela. Nós não podemos seguir aquilo que é mais fácil. Eu falo, eu conheço um pouco de cada escola, eu vou seguir um pouco de cada escola. Isso não é permitido. Não. Eu chegar e falar, por exemplo, os Ahnaf, para eles, se a pessoa estiver com o wudu purificada e sair uma gotinha de sangue, já quebrou o wudu. Ele vai ter que ir lá para fazer o wudu novamente. Esse daqui na escola dos Ahnaf. Se ele tocar numa mulher, na esposa dele, não quebra o wudu. Isso na escola de quem? Dos Ahnaf. Vamos para a escola dos Shafi'iyya. Shafi'iyya, se sair um sangue, não quebra o wudu. Se você tocar a sua esposa, quebra o wudu. Vocês viram a divergência aqui? Então a pessoa chega e fala, não, eu toquei e saiu sangue. Tá, e aí? Qual que você vai seguir? Vou seguir isso do Shafi'i e isso do Hanafi. Não pode, claro. Então você vai escolhendo o mais fácil. Isso. Uma escola, se a pessoa for estudar essas escolas. Ou se não, eu pergunto para um sheik o que o sheik falar, porque geralmente ele estudou uma escola, então ele que... Ela está saindo assim, conforme o sheik vai indo, a gente está indo. Não pode. Nós temos que ou estudar, ou escolher uma pessoa de confiança para seguir. Tá? Porque senão, se você seguir qualquer pessoa e depois vai chegar numa hora que você vai falar, mas o que eu estou fazendo? Aqui me falam assim, aqui me falam diferente e tal. E todas essas regras, elas têm bases. E essas bases é estudada, não é assim à toa e tal. Essas escolas, elas têm as regras delas, então nós temos que seguir essas regras. Por isso que o Islã, subhanallah, o Islã, ele exige de cada muçulmano a ter conhecimento, porque sem conhecimento você não consegue adorar a Allah. Adorar a Allah sem conhecimento é a pessoa que está catando alguma coisa numa escuridão sem saber o que ele vai pegar. Então você tem que estar sempre consciente do que sempre eu tenho que aprender as coisas. Mas por que é o entendimento, isso já nós demos uma aula, é o entendimento daquilo que tem do texto. E isso não é para qualquer pessoa. Nós falamos, essas 4 escolas são escolhidas por todos os muçulmanos do mundo inteiro. Ninguém sai fora dessas escolas. E essas 4 escolas, elas se basearam em entendimentos do Alcorão e da doutrina e sunna do profeta Muhammad a.s. Tipo, eu já falei bastante esse exemplo, onde nós, até na sura, nos versículos que a gente estava explicando, quando acabou a guerra das tribos, o profeta Muhammad a.s. ordenou os companheiros dele para irem para Bani Qurayza. Falamos já essa história. Ele disse, todos vocês, ninguém pratique a oração do Asr em Medina, ninguém pratique a oração do Asr, a não ser quando chegar em Bani Qurayza, na tribo de Bani Qurayza. E os Sahaba, eles saíram sem o profeta Muhammad a.s. No meio do caminho deu Asr. No meio do caminho deu o horário do Asr. A metade das pessoas, os companheiros do profeta Muhammad ﷺ, eles pararam e falaram, deu Asr, nós temos que rezar o Asr, porque já deu horário. A outra metade disseram, não, o profeta disse, ninguém reza o Asr a não ser em Bani Qurayza. Aí eles falaram, não, mas o profeta, ele não quis que a gente rezasse somente em Bani Qurayza, ele quis apressar a gente. Os outros falaram, se ele quis apressar, não apressar, a ordem dele está clara, é rezar lá. Então cada um entendeu a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma.
Uns rezaram no horário do Asr e outros rezaram só quando chegaram em Bani Qurayza, que já tinha passado o Asr. Estavam no tempo do Maghrib. E quando chegou o profeta Muhammad a.s., eles explicaram para ele. Aqui teve uma divergência no entendimento de um dito do profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s., ele disse, vocês estão certos e vocês estão certos. Porque cada um teve um entendimento diferente. E o profeta aqui, ele está dando para nós do que a nossa religião, não, ela tem flexibilidade em algumas questões, não nós que vamos ver essa flexibilidade, não, mas grandes sábios, e por isso que tem essas escolas. Vocês entenderam? Fala, sempre que a gente tem que perguntar, nós devemos perguntar para sheikhs de confiança. E se eu tiver uma pessoa de confiança para perguntar sobre as questões religiosas, pronto, é daquele sheikh. O que ele falar para mim, eu posso fazer, porque ele é de confiança. E não pular de galho em galho. E tem pessoas que falam, sheikh, isso pode ou não pode? Você fala, não pode. Ah, esse sheikh não pode. Ele corre para o outro, sheikh, isso pode ou não pode? Ele fala, pode. Aí vai para o outro, pode ou não pode? Não pode. Ele vai lá e ele pega o mais fácil. Ou às vezes ele chega e fala, pô, vocês deixaram a gente confuso. Não é nós que deixamos você confuso. Você que se deixou confuso. Você que foi lá de pular de um para o outro. Isso é proibido da pessoa chegar e perguntar para um... Antes de perguntar, eu já vou lá e procuro. Quem que é de confiança para me perguntar? O fulano não é, o fulano mais ou menos, o fulano sim. Então vai lá e pergunta para o fulano. E não vai perguntar mais para outro. Entenderam? Senão aí você vai ficar confuso. Se esse sheikh ele te falar, acabou, você leva aquela regra, aquela questão naquilo que ele falou. Que conhece. Não, nós falamos que tá, as pessoas em geral, se elas não sabem qual que é a escola, o que é a escola, o que é o entendimento das escolas, quais são as regras, eu não preciso somente ver aquele que é de confiança, só. Eu não preciso ver. Às vezes o pessoal vai falar, não, não pergunta para esse sheikh. Esse sheikh, ele é rígido nas coisas. Você está perguntando para mim, mas que escola é a sua para me responder? Ele não vai fazer. Não. Porque ele sabe que você não vai entender. Se você perguntar para ele que escola que é sua. A informação alta que ele quer responder, ele vai estar também passando para a pessoa uma informação errada, porque se ela tem uma escola e o chefe tem uma outra escola, ele vai passar o dele. Mas não é errado, nem é errado. Olha, não tem nenhuma errada. E depois o sheikh que nós falamos, um sheikh que ele tem conhecimento profundo, nós estamos falando, sheikhs que têm conhecimento profundo. E tem muitas pessoas, às vezes você fala, o fulano, eu gosto dele e tal, porque tal. Não é questão que você gosta, não é questão que tem não sei o quê, não. Que tem conhecimento, que você saiba que ele realmente estudou com sheikhs, porque estudar a internet, tem muitos sheikhs hoje que são sheikh de internet. Pega lá e ouve uma coisa e pronto, coloca lá. Eu sou sheikh, eu estudei. Aonde que você estudou? Eu estudei na internet, estudei com tal, estudei não sei o quê. Sheikh que nós falamos, nós ficamos 6 anos, só para vocês terem uma ideia. 6 anos estudando com sheikhs, indo na casa deles, estudando livros, um livro por livro, de você pegar os mínimos detalhes. Esses sheikhs, eles têm a corrente daquilo que eles falam para nós, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles nos dão a corrente que, sim, esse aluno, ele estudou comigo, ele te dá o diploma daquilo que você leu, das escolas, tal, daquele livro que você estudou, do Alcorão, da jurisprudência, do Hadith, tudo para nós, a jurisprudência, o Hadith, o Alcorão, tudo tem corrente autêntica até o tal sábio, até o profeta Muhammad a.s., até o tal Sahabi. Então, essas pessoas que estudam esses livros com sheikhs mesmo, e passam anos e anos estudando esses grandes livros, e os sheikhs, eles dão para eles o diploma lá, do que sim, esse aluno estudou comigo esses livros e tal. Esses são de confiança. Agora, sheikh de coisa de internet, cuidado. O sheikh, ele vai olhar também na situação de cada pessoa. Às vezes eu faço uma fatwa para você que eu não sigo. Eu faço que isso
essa fatwa ou essa sentença para você é mais fácil, e eu não sigo, às vezes não sigo coisas que eu falo para a pessoa, entendeu? Às vezes eu dificulto para mim e facilito para as pessoas. Mas isso é certo? Sim, sim, sim. Aí depende do sheik, ele que vai entender essas questões, porque cada questão conforme a situação da pessoa. Se torna fatwa, é isso? É isso, porque quando a pessoa pergunta, ele dá fatwa. Isso daqui é fatwa. É fatwa quer dizer que uma sentença. É fatwa pequena, tal, mas de uma forma, o fulano, o sheik e tal, ele me fez uma fatwa do que, em relação a isso, eu tenho que fazer isso, ou não tenho que fazer isso, ou tenho que fazer aquilo. Acabou, se o sheik falou para você isso, porque ele viu que você, na situação que você tem, o mais fácil é você seguir esse lado. Para decidir qual escola, eu tenho que entender o que é escola. Qual o conhecimento que essa escola me dá para mim estudar ela. E você tem que estudar na escola, como nós falamos, com sheiks que têm os livros dessa escola, você estudar os mínimos detalhes de toda a jurisprudência disso. Isso é difícil, você tem que estudar com grandes sheiks. Tá? Então, aí para mim escolher e falar sobre escola, ela depende disso. Tá?